Seja muito bem-vindo a esta sala de aula. Eu sou o Agnaldo aqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Eu espero que esteja tudo bem com você. Nós todas as semanas estamos estudando a lição da Escola Bíblica Betel. Quero te agradecer por você estar estudando conosco. Você que deixa o seu comentário, você que deixa o seu like, o seu dislike, que concorda, que discorda, que acrescenta. Meu muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui conosco. Se você não é inscrito ainda, não deixe de se inscrever e acionar o sininho para você estar recebendo as notificações do canal. A nossa lição é a lição 6, Betel, que tem por tema a relevância de cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Eu sempre falo que se você tiver com muita pressa para assistir esse vídeo, vai na catraquinha que tem aí e ele vai te dar várias opções de velocidade. Sendo assim, você pode assistir até mais de uma vez. Lembrando que aqui não é uma aula, é só um resumo, um acréscimo para que você possa somar com aquele conteúdo que você já tem estudado. Lembrando que você estuda a lição, mas você também tem que orar para que o Espírito Santo te ilumine e você tenha um ensino e uma mensagem para atingir o âmago da vida dos seus alunos. Tá ok? Bem, o nosso texto áureo diz: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Glória a Deus que ele nos recebeu. É dever de cada membro do corpo de Cristo participar do processo de integração dos novos convertidos, a nova vida, a nova comunidade. É dever, sim, de todos nós fazer essa integração. O nosso objetivo, ou os objetivos desta lição, é apresentar a necessidade de integração da igreja, explicar a funcionalidade da integração da igreja e expor sobre o envolvimento da igreja na integração. O nosso texto de referência, a gente não lê como de costume, é Efésios capítulo 4, versos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como aqui nós não somos uma aula, para poder ficar bem enxuto o vídeo, a gente não lê como de costume o texto de referência, mas não deixa de lê-lo em mais de uma versão, inclusive. A nossa introdução diz assim, ó: será enfatizado nesta lição a relevância do ministério da integração em uma igreja social. Não apenas anunciar o evangelho, mas também ajudar a acompanhar os novos convertidos no engajamento na comunhão da igreja e no servir a Jesus Cristo, como fez Barnabé com o então recém-convertido Saulo. E aí nós vamos para o nosso tópico 1. No final desse vídeo, eu vou indicar 3 livros para você que é superintendente, professor, pastor. São literaturas de extrema relevância dentro desse assunto, que pode mudar o nosso conceito em relação à integração, ao discipulado e ao desviado também. Vamos lá. Fique com a gente até o final. A importância da integração. Bem, integrar é o papel de todo grupo que tem por finalidade educar. A igreja, ela é uma agência educadora de educação cristã. O papel primário da igreja é ensinar, é discipular, é evangelizar, é formar. Se a igreja não estiver executando esse papel, ela está fora da proposta do evangelho. A proposta do evangelho é formar as pessoas. Então, se a pessoa não teve uma boa formação educadora na sua infância, quando ela vem para o evangelho, ela deve ser transformada, transformando a sua mente, o seu entendimento. Isso transformará as suas ações, as suas atitudes e os seus comportamentos. Então, a importância da
integração. Então, a pessoa chega no ambiente, vamos integrá-la, recebendo bem, sendo todos simpáticos, não vendo aquela pessoa como uma ameaça, como uma assombração, porque às vezes a pessoa tem um talento e alguém na igreja já pode olhar como uma ameaça, como uma assombração para ela. Nada disso. Vamos sempre olhar com bons olhos, com boa expectativa e acreditando sempre que quem chega no espaço chega para somar. Afinal de contas, nós não estamos em nenhuma competição. Nós estamos numa cooperação. Portanto, é importante a gente saber trabalhar a integração de todos na igreja de Deus. Então, a importância de integrar, e isso é um trabalho coletivo, não só do líder da igreja ou do líder de grupo, mas um trabalho coletivo. Então, se você vê alguém integrando, e às vezes você é o líder, você fala assim, poxa, mas quem tinha que integrar sou eu. Não, isso é um trabalho de equipe. Você tem que estar feliz, ficar satisfeito, porque você está vendo a sua equipe atuando. Se tem alguém integrando, é uma equipe trabalhando. Por que então que eu sou o líder e vou ficar chateado porque quem tinha que integrar era eu? Não, a pessoa está executando um papel dentro da sua liderança. É difícil, às vezes, uma liderança entender isso. Porque às vezes você faz uma coisa para integrar e a liderança acha que você está passando à frente dela e querendo aparecer. Não que isso não exista, mas a gente sempre tem que olhar com bons olhos, com boas expectativas, tendo sempre em vista que somos um grupo em cooperação e não em competição. Vamos nós. O 1 diz, gerar um ambiente receptivo aos visitantes. Tratar bem o visitante, ser educado, não ter ressentimentos, não guardar ressentimentos, porque de repente o visitante é um desafeto de quem está ali na recepção. Por isso quem está na recepção tem que ser uma pessoa curada desses ambientes de inimizades, de pessoas que vivem arrumando intriga. Ficar na recepção tem que ser alguém que saiba sorrir, que seja agradável, que seja simpático, que seja bem-humorado. No mínimo, colocar uma pessoa bem-humorada com uma pessoa em treinamento. Então, você pega uma pessoa que está em treinamento, coloca com uma pessoa mais experiente. Essa pessoa mais experiente vai treinar essa pessoa mais nova. Isso é um trabalho de uma equipe executada pela liderança. E o visitante vai chegar ali, ele vai ser bem recebido. Então não pode passar em branco essa situação. Tem que deixar ciente também quem está ali para receber os visitantes, que tem pessoas que vão passar e vão ignorar o recepcionista. Tem muito isso. Ignora, vira o rosto, disfarça, olha para o telefone e entra, olha para a hora e entra, olha para frente e entra. E o recepcionista tem que ter a maturidade, porque isso infelizmente acontece. O ideal era que todos na igreja fossem bem educados e cumprimentassem uns aos outros. Esse é o nosso papel, por isso a igreja ela tem o seu papel integrador e socializador. Não é verdade? O que você acha? Já ficou na portaria? Já te negligenciaram? Fingiram que não te viram? Ou já te viram como um cone e passaram direto de você, até desviaram? Maturidade, não guarda mágoa, não guarda rancor, mas mostra como uma pessoa que sabe que o seu posicionamento ali é um posicionamento nobre e que você tem que saber conviver também com essas situações até que elas mudem por bondade divina. O 2 diz assim, 2, a relevância bíblica da integração. A igreja primitiva é um grande exemplo de uma igreja que integrava os novos convertidos na comunidade cristã. Atos 2,47 diz, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O Senhor acrescentava e a igreja cuidava. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, por meio da pregação, por meio da palavra, convence. Então o Senhor convence a pessoa. E deixa naquela igreja e cabe àquela igreja o cuidado. Esse ponto aqui é importante,
porque esse papel é o papel da igreja. O papel de salvar é de Cristo, mas o papel de cuidar, ele deixou por nossa conta. E irá cobrar de nós a nossa irresponsabilidade de não estarmos cuidando daqueles que ele deixou sobre nossas mãos. O 1:3 diz assim: segundo o saudoso pastor Valdir Bícego, de cada 100 pessoas que aceitam o evangelho, apenas 10 descem às águas batismais. E dessas, apenas 3 permanecem após o primeiro ano. Essa triste estatística é o resultado direto de uma falta de integração dinâmica no seio da igreja. Uma criança recém-nascida, se não for cuidada, terá apenas poucas horas de vida. De igual modo, é o novo convertido, se não for cuidado, não permanecerá na igreja, nem tampouco na fé que abraçou em Jesus Cristo. O saudoso Valdir Bícego, ele diz assim, fiz questão de não detalhar muitos pontos sobre o evangelismo, porque a igreja no Brasil, especialmente as Assembleias de Deus, é campeã nessa área. O crescimento em 90 anos de atividades no Brasil justifica esse aplauso. Todavia, a porta de saída da igreja é mais larga que a porta de entrada. Como denunciava Valdir Bícego, grande estrategista em evangelismo. Os números e gráficos que ele mesmo elaborou são provas dessa lastimável realidade. Um deles revela que cada 100 pessoas que aceitam Jesus como Salvador nas nossas igrejas, somente 5 permanecem. Olha que estatística decepcionante. E depois eu vou ler um gráfico aqui de Valdir Bícego que é muito sério, mas trará um enriquecimento para as nossas vidas. Todavia, nós somos uma gota nesse oceano. Cabe sempre ao pastor da igreja tomar a iniciativa e montar uma equipe, e essa iniciativa trabalhará as pessoas que aceitam Jesus, discipulando-as de verdade, aí num período de 6 meses, porque às vezes a pessoa não se converte quando vai à frente, mas ela pode se converter no período do discipulado, porque ela estará ali ouvindo a palavra, e o ato dela ir na frente, que de repente foi movida a emoção ou a pressão psicológica, que isso acontece muito, e ela foi por pressão, por emoção, mas o discipulado pode ser o caminho da conversão dessa pessoa. E o discipulado vai firmá-la no Evangelho de Jesus Cristo. E aí vem o discipulado, que é o ensino da palavra de Deus, aí vem a integração, que são as normas de como funciona a instituição, aquela denominação, e os meios com que toda a membresia da igreja irá receber com carinho essa pessoa. Integração é importantíssimo. A pessoa saber partes principais do estatuto, a história daquela denominação que ela está adentrando, e a forma de crer dessa denominação. Isso tudo faz parte da integração. Então, se uma pessoa vem de uma outra denominação, essa pessoa também deveria ser integrada na igreja dessa mesma forma. Aí, como ela já é crente, está vindo de outra igreja, talvez 1 mês de integração para ela conhecer toda a história, toda a forma de crença dessa nova denominação que essa pessoa decidiu participar. Seríamos muito mais edificados, perderíamos muito menos pessoas e as pessoas saberiam a história veraz daquele local onde ela congrega, como as normas básicas estatutárias da denominação. O que você acha? Vamos lá. O discipulado e a integração feito de modo sério, que esse crente novo crescerá de maneira saudável espiritualmente. E aquele que veio de uma outra denominação, de repente não passou por um discipulado, caso ele queira participar, também é importante que ele participe, até para ele ter um conhecimento dos fundamentos básicos da fé, que muitos crentes estão antigos na igreja, mas não têm e estão doentes espirituais. Eu falei aqui na aula passada de morte espiritual. Quem está morto espiritual, ele está desviado. O crente pode estar
frio espiritual, o crente pode estar doente espiritual, acamado espiritualmente, na maca, no CTI espiritual, ele pode estar dormindo espiritual. Agora, morto um crente não pode estar. Se ele estiver morto, ele está desviado. O que você acha? A gente faz uma confusão meia doida nesse ambiente aí, hein? A gente chama o crente de morto espiritual. Não, morto, ele está desviado. Vamos aqui para o tópico 2. Tópico 2 diz assim, ó, a integração plena do novo convertido. Devemos ter em mente que o processo do evangelismo não termina na conversão, mas que o converso precisa ser integrado à vida da igreja e aos trabalhos que a mesma executa. Então, devagarinho, vão colocando trabalho na mão desse novo convertido, de degrau em degrau, para que ele não adoeça novo, porque a criança ela não pode fazer coisas que adulto faz, criança não come o que adulto come, criança não carrega o peso que o adulto carrega, um novo convertido é uma criança na fé. Ele não pode fazer 5, 10 anos e continuar sendo tratado como criança, como Paulo fala aos Coríntios e o escritor aos Hebreus fala também. Que vai ficar tomando leite a vida toda quando já deveria estar comendo um alimento sólido. Vamos lá então para o nosso assunto, porque esse assunto ele é enriquecedor demais e muito sério para o nosso momento, para o momento atual da igreja. Integração espiritual. O 2.1. A integração espiritual é obra do Espírito Santo, desenvolvida no ato em que a pessoa crê que Jesus é o seu salvador pessoal. É o Espírito Santo pela regeneração, ou seja, pelo novo nascimento que faz o pecador participante do corpo de Cristo. Então, e isso faz com que, levando-o a buscar o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais, e desenvolver o fruto do Espírito. Então, uma vez essa pessoa introduzida pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, a igreja deve ensinar essa pessoa a buscar os dons espirituais e a desenvolver os frutos espirituais. Esse é o papel da igreja. Mostrar ao crente, um novo crente, que ele tem uma cartilha e que essa cartilha precisa ser colocada em prática. Tópico 2, subtópico 2, diz a integração eclesiástica. É a integração na igreja local. O novo convertido precisa ser conscientizado biblicamente do fato de que, após a conversão, tendo atendido ao chamado do Senhor para ser discipulado de Cristo, agora ele faz parte do povo de Deus, a igreja do Senhor nesta terra. E aí, então, ele vai participar de algumas coisas. Que coisas são essas? Ceia do Senhor, batismo nas águas, dízimos e ofertas. Ele precisa fazer parte das atividades da igreja. E ele precisa ter a Bíblia como regra da sua fé. E quem vai fazer isso é justamente o papel integrador. Isso é difícil. A gente fala sobre o assunto está sendo em pauta, mas é difícil. Hoje é difícil a gente encontrar, inclusive, uma igreja com discipulado sério. Muito difícil. Onde a pessoa passa por um discipulado 6 meses para depois ser batizado. Isso é quase uma espécie de extinção. É ou não é? O que você tem a me dizer disso? Sua igreja tem um discipulado de 6 meses para batizar? Que se faltar um mês, se a pessoa tiver 5, ter o batismo, essa pessoa não vai ser batizada, ela vai concluir o discipulado para ir para o próximo? Tem um discipulado sério, onde a pessoa tem que frequentar todas as lições, e se ela faltar, ela vai precisar refazer a lição em outro dia, e só ser batizado depois que fechar as 26 lições? Isso eu considero um discipulado sério. Aí se a pessoa morrer sem batismo, bom, se ela morrer sem o batismo, mas ela creu em Cristo, ela está salva, porque o batismo não salva, o batismo é para o salvo. Ela está simplesmente cumprindo ali um papel normativo da instituição. A igreja primitiva, se você lê a história da igreja primitiva, Justo Gonzalez, por exemplo, é um grande historiador, ela só batizava uma pessoa ali no primeiro século. Você vai falar, mas Pedro batizou. Mas Pedro, ali o contexto é outro, porque ali
Pedro está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo acaba de descer, é muito poder sobrenatural, e ele está batizando ali numa ação de uma conversão em massa, de uma pregação poderosa, que os homens foram atraídos pela presença do Espírito Santo. Então essa é a exceção. Aí você pode de repente falar, mas e Filipe com o eunuco? O eunuco já era um estudante da palavra, tanto que o eunuco encontra ele estudando. Então existem exceções. Mas a igreja primitiva, do século I ali, ela só batizava uma pessoa após um ano de converso, e ela teria que provar publicamente que havia se convertido, tendo bons testemunhos dos seus amigos, da sua casa, dos da sua rua. Aí ela desceria as águas bastimais. Aí ela desceria as águas bastimais. Aí ela desceria as águas batismais. Pensa bem nisso. Como a coisa é séria nesse assunto. E a gente está brincando porque muitas das vezes nós somos numerólatras. A gente quer números. A gente não. Se a gente fizer uma estatística de quantas pessoas se batizam numa igreja em janeiro e quantas pessoas no janeiro do ano seguinte permanecem um ano depois, talvez nós nos assustaríamos. As estatísticas, elas são positivas na medida que a gente sabe delas tirar proveito. Porque as estatísticas, elas fazem a gente focar em algo que estatisticamente não funciona. Por isso que a estatística é importante, para a gente ter um foco para mudar e fazer contrário ao que a estatística mostra quando a estatística é negativa. Então, se batizei 30 pessoas em janeiro do ano seguinte, fiz a estatística, só tem 10, 20 não estão mais nem em outra igreja, nem na minha que eu estou falando a título de exemplo, o que a gente tem que fazer? Opa, perdemos 20. A estatística, ela é positiva para a gente trabalhar para não perder mais de um ano para o outro. Nós vamos focar nessa estatística. Por isso que trabalhar com estatística é algo importante. Faz você ter um alvo para alcançar. E quando a gente trabalha de qualquer maneira, só na numerolatria, a gente não tem foco. A gente não foca, a gente fica feliz com aquele momento, mas a gente não pensa no amanhã, como vai estar aquele momento que nós nos alegramos. Já parou para pensar nisso? Vamos lá. A integração social. Quando uma pessoa crente chega à sua igreja, ele conhece todo mundo e muitos lhe sorriem, apertam sua mão e lhe chamam pelo nome. Tudo lhe é familiar. Como ele ou ela se sente num ambiente que ninguém lhe conhece? Se sente um estranho, não é verdade? Com certeza se sente como um peixe fora d'água, deslocado. A pessoa, quando se converte, sofre uma transformação radical que acontece também em termos sociais. Ele passa a viver um convívio social totalmente diferente do anterior. Do linguajar ao modo de vestir, tudo passa por uma radical transformação. Então é preciso se aproximar dela com amor e paciência para incluí-la nesse novo ambiente. Então essa é a integração quando você socializa essa pessoa na comunidade cristã, no mundo evangélico, fazendo com que ela entenda que ela é membro do corpo de Cristo e membro daquela igreja local. Esse ponto ele é fundamental. Quero ler um texto para a gente entender melhor, que é Gálatas, capítulo 4, verso 19. Paulo diz assim: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Olha que coisa importante que Paulo fala. Esse aqui é o serviço do pediatra, o serviço do acompanhamento, o serviço do cuidado, porque o serviço do obstetra, daquele que quer dar à luz e falar que preguei e 5 pessoas se converteram, esse aí é um serviço simples. Agora, o serviço do acompanhamento, o serviço que produz o resultado, que faz aquela pessoa crescer,
Esse é o do pediatra, esse serviço dá trabalho. E Paulo fala assim, ó, pelos quais de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado. Paulo está falando de caráter cristão. Olha a preocupação de Paulo. Quando a gente vê outro ponto importante, ó, Paulo falando à igreja de Éfeso, no capítulo 20 de Atos, verso 26, ele diz: portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, que é o 27. Eu lavo as minhas mãos, porque eu ensinei todo o conselho de Deus. Eu ensinei a vocês. Se você seguir o texto, ele vai dizer que com lágrimas ele ensinou a eles. Eu lavo as minhas mãos. Desse sangue eu estou limpo. Então, se nós não ensinamos, em contrapartida a esse texto, se nós não ensinamos, se a igreja não ensina e essa pessoa desvia, poderíamos dizer que então este sangue pode ser cobrado de nós? Será? Já pensou nisso? Então, se Paulo está livre do sangue dele porque ele ensinou todo o conselho, e quem não ensinou todo o conselho? Aquela pessoa que chegou na igreja. E quem já inseriu ela no contexto sem condição nenhuma e ela desviou amanhã? Olha, isso vai cair na conta de alguém. Ou não? Ou eu estou enganado? Sei não, hein? A gente deveria se preocupar mais com isso. O envolvimento pleno da igreja, o 3. Cada ministério ou departamento da igreja precisa estar envolvido e ser um veículo de integração. Essa importante tarefa pode ser exclusiva de um único departamento. Essa é uma missão de toda a igreja, o envolvimento pleno da igreja, integrando a todos. Todos os departamentos da igreja precisam ter um grupo treinado para recepcionar e integrar aqueles que são alcançados pelo Salvador Jesus. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens e melhor idade, através de seus respectivos departamentos, precisam envidar esforços e ser dinâmicos para integrar e promover o crescimento da igreja. O crescimento da igreja é um trabalho coletivo. Agora, para isso, a liderança tem que entender essa visão. E cada líder que exerce uma função tem que ter qualificação para poder estar exercendo, para que colha-se os frutos. Quando a gente lê, por exemplo, João, capítulo 15, o verso 16, diz: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda, a fim de que o vosso fruto permaneça. Essa é a proposta do Evangelho. Vos designou para dar fruto, e que esse fruto seja permanente. Vamos lá. Integrando a todos, bênçãos do envolvimento da integração. Quando a igreja se envolve na integração dos novos convertidos, apoiando e ajudando-os no seu crescimento espiritual, há um enorme ganho para toda a membresia, uma vez que os mesmos cooperarão para a edificação e cumprimento da missão do mundo. A igreja tem tanto trabalho que quanto mais pessoa para trabalhar e quanto mais qualificar essas pessoas, melhor será o andamento dessa igreja. Então, por isso que é importante ter as pessoas e qualificá-las, esse material humano, para que todo o trabalho seja feito com excelência, tendo em vista que o trabalho sempre é feito para Deus. O 3.3 diz qualidades da pessoa que faz a integração. Um discipulador é alguém convicto da sua missão. Um discipulador é alguém convicto da sua missão. Fazer discípulo é o quê? Fazer discípulo é desenvolver aprendizes. Então,
Fazei discípulos, trocando em miúdos, desenvolvei aprendizes. Estudante, aprendiz. Um talmide, ele vem da raiz hebraica das 3 consoantes, LMD, Lamed, Men e Dalet, que é estudar, aprender. Seria um estudante aprendiz. Daí a gente vê a importância de treinar as pessoas que entram para o Evangelho. Criar nelas essa sede de aprender e de conhecer mais de Deus. Então é importante que quem seja o discipulador seja uma pessoa que ame gente, que ame a palavra de Deus, que ame o Deus da palavra, que tenha fome e sede de Deus e que provoque nesse discípulo fome e sede da palavra e fome e sede de Deus. Porque o discipulador será um agente de inspiração para o novo discipulado. Sim ou não? O que você acha? Essa deve ser sempre a logística da igreja. Porque se você bota alguém para discipular que não gosta de palavra, que não gosta de orar, você vai gerar ali um grupo de discipulando que serão uns crentes que quando tiverem maduro serão sem interesse pelas coisas de Deus. Daí o ponto de você colocar uma pessoa que irá ser um agente entusiasmador para essas pessoas, que inflame elas, assim como ele, o discipulador, está inflamado por Deus e pela palavra de Deus. Olha que legal. E para a gente fechar aqui, que essas são as qualidades da pessoa, nós vamos à conclusão que é por meio da integração que o novo convertido se sente acolhido pela igreja, o corpo de Cristo, membro da família de Deus, vocacionado para cumprir a sublime missão para o qual também foi chamado, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O saudoso Valdir Bícego, ele diz no seu livro, de cada 100 pessoas que não são discipuladas, dentro de 5 anos, somente 5 permanecem no Evangelho. De cada 100 pessoas que passou por um discipulado sério, dentro de 5 anos, 95 permanecem e 5 não permanecem. Se não houver discipulado, todo o trabalho de integração daquela pessoa nos grupos, nos eventos da igreja, são trabalhos desperdiçados. Isso é importante a gente pensar. Outro ponto importante é que, segundo estatística, nós temos o dobro de pessoas fora da igreja do que dentro da igreja. Por exemplo, uma igreja que tem 400 membros hoje, já se passou por ela, dentro de 10 anos, 800 pessoas que não permaneceram. Ou seja, ela poderia ter, dentro de 10 anos, 1.200 membros. Mas ela só tem 400, porque 800 pessoas passaram por ali e não ficaram. Se perderam, algumas, outras procuraram outra igreja. Isso que acontece por quê? Às vezes a igreja se preocupa mais com eventos do que com pessoas, mais com o tempo do que com pessoas. E automaticamente tem pessoas que não vão permanecer na igreja, por isso que diz que a porta dos fundos é mais larga, é maior do que a porta de entrada. Então isso é muito preocupante. Ao dobro do lado de fora. E aí eu volto a falar, muitos obstetras e poucos pediatras. Vamos aqui para a nossa indicação desses 3 livros, mas eu quero ler aqui algo importante antes de indicá-los, porque isso aconteceu num evento que uma igreja estava realizando e ela mandou cartas, mandou convites para outras igrejas. E o autor coloca quais foram as respostas que receberam das outras igrejas quando se queria fazer um grande evento evangelístico na cidade. Respostas. A igreja estará em festa. Não quero que vocês atrapalhem. Eu não quero que ninguém perca a programação
da minha igreja, mais importante do que um evento evangelístico. Não queremos perder tempo com desviados. Só podemos nos preocupar com os que estão na igreja. Não perca tempo com a gente, ou seja, isso não é para nós. Esses não são dos nossos. Para que gastar tempo com eles? Se perdemos um, não importa, ganharemos mais 10. Esses são casos perdidos. Deixe-me em paz, não quero saber desses desviados. Tenho mais o que fazer e não posso me preocupar com quem não quer saber de nada. Essas foram respostas obtidas de outras igrejas. Infelizmente, é a visão de muitos. Vamos aqui para a nossa indicação dos livros. Indicar um livro sobre integração muito importante de Edson Murcia, que é Integração. Saiba como receber e manter as pessoas na igreja. O outro de Ciro Melo, Discipulado, Manual do Discipulador Cristão. Se você conhecer, você pode deixar o seu comentário aí. E de Sinfrônio Jardim, A Reconquista, uma estratégia eficaz para reconquistar crentes desviados. Olha, 3 obras de excelência. Se você puder, adquire-os, porque será enriquecedor para o seu ministério. Muito obrigado por ter ficado conosco. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula.